No programa Manhã da Mais, Consultório Médico. E hoje, no consultório médico, o assunto é a perda de audição em crianças. E para falar sobre o assunto, eu converso hoje com a fonoaudióloga da Quality Saúde, especialista em audição, sono e motricidade orofacial, a doutora Ana Paula de Lara. Muito bom dia, doutora Ana Paula. É um prazer te receber aqui nos estúdios da Rádio Mais. Bom dia, o prazer é todo meu. Falar a respeito desse assunto, né, que geram tantas dúvidas, tantos questionamentos. E o prazer realmente é meu e eu agradeço o convite de estar aqui novamente. Muito obrigada, e lembrando também que essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook da Rádio Mais. Então, se você quiser acessar Rádio Mais Paraná, você pode ver a gente aqui nos estúdios da Rádio Mais conversando. E, doutor, esse assunto realmente gera muitas dúvidas, principalmente para quem tem filho pequeno em casa, né? Normalmente ali, doutor, esses testes de audição, eles são realizados nos bebês ainda na maternidade, correto? Sim, correto. Hoje nós temos, por obrigatoriedade de lei, um teste que se chama teste da orelhinha. Ele é tanto realizado na questão de hospitais particulares, por convênio, e nos hospitais públicos também. Então, existe ali um acompanhamento, uma avaliação, que é feito dentro do período de 48 horas pós-nascimento. Então, nesta avaliação, a gente consegue saber se a criança tem ausência ou presença de audição. E, doutora, se nesse exame for identificado algum problema, qual é o procedimento, qual é o segundo passo? Então, normalmente, assim, a gente realiza o exame na maternidade dentro das 48 horas pós-nascimento. Foi verificado, por exemplo, que o exame falhou. Esse exame ele funciona da seguinte forma: ou ele passa ou falha. Se não passou, teve falha, em 30 dias a gente repete o exame na criança. Se falhou novamente, a gente encaminha a criança para estar realizando um exame eletrofisiológico. É um exame que não depende da resposta do bebê. É um exame que nós conseguimos avaliar como que está a percepção auditiva, se tem perda de audição, que tipo de perda de audição que tem e o grau dessa perda de audição. Esse exame se chama BERA, ou PEAT. Então, depois desse exame, se identificado, né, ele vai para esses outros exames. Exatamente. A própria fonoaudióloga que realiza esse monitoramento na maternidade já faz encaminhamento dessa criança para estar realizando esse exame. Hoje, se a criança tem uma perda de audição, a gente consegue fechar diagnóstico entre 2 a 3 meses de vida. Então, nesse período ali, já fechou o diagnóstico, a gente já começa um tratamento imediato. Agora, doutora, se é feito esse exame na maternidade, né, o teste do ouvidinho, e não teve nenhuma alteração, quanto tempo depois a mãe deve procurar refazer algum tipo de exame na audição, se não observar nada? Por exemplo, só por precaução. Fez na maternidade, aí com quanto tempo tem que voltar? Eu oriento com 2 anos de idade. Lógico que se a mãe não perceber algo diferente, que essa criança é muito quietinha, que essa criança, de repente, não se coloca em percepção de estimulação sonora externa. Então, se a criança está dentro de um padrão de desenvolvimento em que não foi notado nenhuma questão auditiva, com 2 anos, a gente recomenda fazer uma avaliação para acompanhamento. Agora, se essa criança tem um retardo aí de desenvolvimento, não está desenvolvendo, não tem interação de comunicação, é uma criança que você chama, não atende, ou uma criança que tem uma irritabilidade, a criança não responde à fonte sonora externa, aí precisa ser procurado antes. Precisa procurar o pediatra acaba encaminhando para uma avaliação otorrinolaringológica e o otorrinolaringologista encaminha para nós realizarmos toda a bateria de exames necessários. E, doutora, além desses testes, né, que você falou agora, desses estímulos que a criança não reage, existem outros testes, outros estímulos que a mãe, o pai pode fazer em casa para tentar identificar esse problema? Na verdade, assim, você tem que sempre observar o comportamento da criança. Normalmente, a gente orienta os pais, assim que o bebê nasce, para que a criança tenha uma estimulação auditiva correta, que essa criança ela não seja privado do cotidiano auditivo da família. Então, normalmente, os pais têm o hábito do que, bebezinho nasceu, dormiu ali,
tá em casa dormindo, todo mundo fica quieto, às vezes tira o cachorrinho de perto, põe num lugar longe, justamente para a criança ficar naquele silêncio. E isso é péssimo para a criança. Quanto mais estimulação auditiva uma criança tiver, quanto mais informações ela receber, mais memória auditiva e mais conteúdo para a linguagem ela vai ter. Então, a gente costuma dizer que a rotina da casa tem que permanecer. E o vizinho está lá, faz barulho, deixa o vizinho fazer barulho. O cachorro está lá latindo, deixa. Televisão ligada, pessoas conversando. Então, a criança ela tem que ser inserida nesse meio auditivo. Não estou dizendo para colocar música para a criança dormir, porque tem que ter estimulação auditiva. Não, é seguir uma rotina normal da casa. Até mesmo para que a criança tenha o hábito de dormir frente à fonte sonora. Então, a criança recebe aquela estimulação durante o dia. Lógico que a gente orienta também a questão de cuidados com aqueles brinquedos que são bem barulhentos, né? Apesar hoje do pessoal cuidar muito em relação aos fabricantes com a quantidade de som que esses brinquedos emitem, mas sim, colocar essa criança com um brinquedinho que emite som, colocar estímulo visual, deixar o ambiente ter toda aquela questão auditiva, para que essa criança seja inserida no meio ouvinte. Uhum. E, doutora, existe, né, depois desses testes, ficou tudo bem, a criança não tem nenhum problema, mas existe alguma fatalidade que pode ocasionar a perda da audição nas crianças? Com certeza. Qualquer doença que possa acontecer, tanto infecciosa quanto viral, pode causar uma perda de audição numa criança. Por exemplo, a criança teve uma infecção na orelha, ficou com dor de ouvido, lá teve uma otite, tem que fazer acompanhamento. Normalmente, depois que a criança se recupera dessa infecção, o otorrino encaminha para que seja realizada uma avaliação auditiva. Criança teve uma febre muito alta, também pode ocasionar lesão. Criança teve meningite, cachumba, varicela, sarampo, essas doenças virais também precisam de acompanhamento. Normalmente, depois da recuperação, é indicado fazer um monitoramento auditivo. E lembrando que, infelizmente, essa época que a gente está vivendo, não tem como deixar não falar do Covid. Hoje a gente já sabe que o Covid ele pode trazer lesões auditivas. Então, crianças que tiveram Covid, mesmo que sintomas leves ou assintomáticas, precisam fazer um monitoramento auditivo também, tá? Então, né, com os nossos conhecimentos, nós sabemos que tiveram muitas crianças que acabaram pegando a Covid-19 e foram assintomáticas. Então, o ideal seria, né, quando essa pandemia passar, levar, então, as crianças para fazer esse exame. Com certeza. O ideal sempre depois de uma questão de doença infecto-contagiosa, principalmente viral ou infecciosa, a criança fazer um monitoramento auditivo. Terminou a medicação, já está estável, procurar o otorrinolaringologista para realmente fazer um check-up auditivo para verificar se está tudo ok. Doutora, desculpa. O teste, na criança, ele é o mesmo teste, é um teste padrão para todas as idades? Não. De acordo com a idade, a gente acaba adaptando o exame para aquilo que a criança vai ter correspondência, que nem, por exemplo, não tem como eu fazer uma avaliação auditiva igual eu faço de um adulto. Então, a gente respeita a faixa etária da criança, de que forma que aquela criança vai conseguir corresponder comigo. Que nem, por exemplo, uma avaliação comportamental auditiva, eu não posso realizar numa criança que não consiga demonstrar isso para mim. Que nem um bebê muito novinho, a gente realiza uma comportamental apenas como modo de observação, mas para diagnóstico precisa de algo mais completo. Então, a gente acaba respeitando a faixa etária da criança e de que forma que ela vai corresponder com o exame. E respeitando o desenvolvimento auditivo da criança também. Uhum. E dependendo do diagnóstico, doutora, quais são os tipos de tratamento? Então, se ocasionou uma perda de audição por algum tipo de doença, primeiro precisa tratar essa doença para a gente verificar a questão de como que essa criança vai ter a resposta ao tratamento, de que forma que essa audição vai retornar. Geralmente, depois de infecção na orelha, a gente vai fazendo acompanhamento. Se fizer o tratamento logo, tem chances de recuperar a audição e ficar com uma audição normal. Lógico que depende de caso para caso, né?
Então, faz o acompanhamento, verificou que essa perda de audição ela ficou instalada, uma perda de audição permanente, a gente já encaminha para o uso de aparelho auditivo. Lembrando que se for uma doença, precisa ser tratado primeiro, finalizado o tratamento, depois ser avaliado para verificar a conduta, se vai usar aparelho auditivo, o que precisa ser feito. E, doutora, você falou agora, né, sobre os aparelhos auditivos. Existe a diferença entre o aparelho auditivo do adulto e também o pediátrico? Com certeza tem diferença. Eu sempre costumo afirmar que criança não é igual ao adulto. Tem diferenças auditivas, tem percepções auditivas diferentes, processamento auditivo. Então, aparelho para adulto é para adulto, aparelho auditivo para criança é para criança. Então, hoje, lá na Quality, em parceria com a FONAC, nós disponibilizamos toda uma linha pediátrica específica para criança e é uma linha que também respeita a faixa etária. Então, desde bem bebezinho até adolescente. E, doutora, sobre esse assunto, sobre a perda de audição, você gostaria de fazer mais alguma observação que eu não complementei aqui, que eu não perguntei? Com certeza. Muitas pessoas acham que por ser bebezinho, pequenininho, tem que esperar. Perda de audição em criança é um fator de urgência, tá? Algo que não pode ser esperado. Então, se você percebeu que o seu filho ou sua filha está com alguma dificuldade auditiva, a criança, diferente do adulto, às vezes ela não consegue verbalizar aquilo que ela está sentindo. Ela demonstra sinais. Então, se você percebeu que essa criança tem dificuldade de comunicação, essa criança é uma criança mais irritada, uma criança, às vezes, que não quer se comunicar muito com o meio, uma criança que fica mais quietinha no seu cantinho, ou começou com dificuldades escolares, porque eu acho que quando a gente fala de audição da criança, eu falo desde um bebezinho até um adolescente. Percebeu que tem alguma coisa diferente? Procure ajuda. É melhor prevenir do que remediar. Então, é muito melhor você fazer um check-up auditivo e verificar se está tudo ok, do que você privar essa criança de informações auditivas. O cérebro da criança está em desenvolvimento constante. Então, quanto antes ela receber essa correção auditiva, essa estimulação através do aparelho auditivo, menos atrasos de desenvolvimento e menos prejuízos neurológicos ela vai ter. E eu agradeço, doutora Ana Paula, pela sua presença hoje aqui nos estúdios da Rádio Mais. Eu que agradeço, nós da Quality estamos à disposição. Às vezes surgem dúvidas nos pais, às vezes alguns pais ficam um pouco perdidos, e não só os pais, porque hoje nós temos várias estruturas familiares, né? Então, percebeu que tem uma criança próxima de você que tem uma dificuldade auditiva, nos procure para que a gente possa orientar, possa estar auxiliando nesse momento. E como a doutora disse, quanto mais cedo, melhor, né, doutora? Exatamente. É questão de urgência, né? Não é algo que você pode postergar e ficar aguardando, porque não vai apresentar melhora. Muito pelo contrário, quanto mais tempo demorar, mais prejuízos essa criança e esse adolescente e esse bebê vão ter. Então procure a Quality Saúde, que é uma empresa totalmente voltada para as necessidades de um público muito especial, né? Para pessoas com alterações auditivas, também desequilíbrios, tonturas, vertigens, apneia e ronco. E a Quality conta com uma equipe especializada. São 10 anos de atuação com excelência aqui em São José dos Pinhais e tem também a unidade de Fazenda Rio Grande, né, doutora? Exatamente. Então, a Quality aqui em São José dos Pinhais fica na rua Paulino de Siqueira Cortez, 2092, em São José dos Pinhais. E o telefone da Quality é o 3398-8417. 3398-8417. Tem também o WhatsApp, né, doutora? Sim. O WhatsApp ele é o 99131-8417. Com certeza. E se tiver alguma dúvida, quiser conversar conosco via WhatsApp, fique à vontade. Nós teremos um prazer de estar respondendo esse questionamento, essa dúvida, até para agendamento também. Então, vou repetir aqui o WhatsApp da Quality Saúde. Anota aí, é o 41 99131-8417. 99131-8417. Então, você também pode acessar o site da Quality Saúde, que é o www.qualitysaude.med.br.
Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui no Manhã da Mais. Eu que agradeço. E eu conversei então com a fonoaudióloga da Qualit Saúde, especialista em audição, sono e motricidade orofacial, a doutora Ana Paula de Lara. E você pode conferir essa entrevista novamente no site da Rádio Mais, o www.radiomaisdigital.com.br. Tem também o nosso podcast lá no Spotify. É só procurar por Rádio Mais Manhã da Mais. E fique sabendo também de outros conteúdos no YouTube Rádio Mais Paraná, lá no Instagram, @Rádio Mais PR, e também no Facebook, Rádio Mais Paraná.